Já estamos chegando aqui às 6 horas. Eu estou olhando toda hora para o relógio ali, o relógio está parado. Essa foi boa. Porque ele está parado ali, deve ter parado agora, né, mano? Deve ter parado agora. Então, o livro Médiuns, Disciplina Mediúnica, que começa com... Medicina mediúnica? Não, disciplina mediúnica. E lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 11, está assim: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, senão de tristeza, mas depois, entretanto, produz frutos pacíficos aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Interessante isso. Então vamos aqui à dissertação do Miramês. A mediunidade sem disciplina é qual fios elétricos de alta tensão que buscam a delicada fiação de uma casa sem passar pelos reguladores de energia. A natureza humana, mormente no nível espiritual em que se encontra, repudia a disciplina, sente-se como se tivesse sido crucificada ou subjugada pela imposição. Acha que fugir dela é procurar liberdade. Entretanto, a corregenda que nos vem pelas leis espirituais, como seja os ensinos de Jesus, facilita a ascensão, abre os nossos olhos à luz do entendimento. Toda criança precisa de educação mais acentuada, e a humanidade, no plano em que se encontra, não passa de criança que, por assim dizer, não sabe o que dizer. Dá uma parada aqui para a gente falar um pouco disso aqui, que ficou meio... Jesus, ele já nos coloca um código de conduta, que é fazer com o próximo o que queremos fazer conosco. Trabalhar com o próximo o que queremos que os outros façam, trabalhem, criem, ajam da mesma forma conosco. Esse código de conduta é para a gente não perder o foco. Porque a gente é um ser de luz, a gente é um ser de amor, a gente é perfeito. Só que perfeito para chegar a uma perfeição adequada. Mas isso aí é uma transição adquirida. Você vai adquirindo conceitos, atitudes, vai se aperfeiçoando nesse caminhar. E a gente tem um problema do condicionamento, da fragilidade, a palavra certa fugiu agora, não, dessa condição emocional ainda muito fragilizada. A gente cria um ser perfeito. Eu vou ser assim, paciente, calmo, isso. E na hora do vamos ver, a gente começa a escorregar aqui e ali. E nisso, a gente vai se depreciando, se julgando. Eu não sou paciente, eu não sou amoroso, eu não sou caridoso, eu não sou isso. E esse julgamento já é uma violência com o nosso ser perfeito. Naquela condição que estamos, naquele momento evolutivo, somos perfeitos. Porque até então a gente era um átomo, ou antes era uma coisa aí qualquer que a gente não sabe nem denominar, e a gente está num processo evolutivo e crescendo, e queremos já de sopetão essa perfeição. E essa fragilidade emocional que a gente coloca conosco mesmo é por causa desse julgamento apressado de nos achar imperfeito, que não somos capazes, que não somos isso. Mas por quê? Porque há alguns locais da nossa consciência que ainda não está totalmente iluminado. Essa luz chega
está em uma expansão, mas não está toda consolidada. E a gente começa a querer essa perfeição a toque de caixa. E começa a entrar num julgamento que isso aí é legal, que é descendente ao estágio que estamos, à origem que somos ali. Ali agora estamos em baixa frequência. Ali agora, nesse julgamento, nessa ansiedade de ser perfeito, estamos vibrando baixo. Porque a gente não entende que estamos num processo de transição. Isso vai acontecer. E esse lado emocional fragilizado também, a gente começa a fazer julgamentos que, se eu não for assim, aquele não vai me aceitar. Se eu não falar ou não me condicionar dessa forma, eu não estou naquele grupo. E aí você começa a se condicionar, não à tua verdade, não ao teu proceder, à tua forma de vir, e sim condicionado aos códigos de ética de terceiros, de conduta de terceiros. E você começa a perder o foco de onde é o teu caminho, porque você fica se condicionando a esses padrões por causa dessa deficiência emocional tua. Você tem que se escravizar, você tem que se condicionar nesse jogo de interesse comercial. Em cima do quê? De um aceite. Você não tem uma aceitação de que você é assim e que você tem que ter esse código de conduta que o Cristo colocou, que é uma régua, que você não está fazendo nada demais, tu quer para o outro o que você quer para você, e você quer para você o que você quer para o outro. Então, a gente entendendo isso, a gente começa a trabalhar essa aceitação. Ele é assim. Quando ele não aceita o que eu falo, eu me irrito, eu acho que ele é pedante, que ele é isso. Por quê? Porque ele não aceita o que eu falo. Ou aquilo me entristece ou me irrita. Me entristece porque ele não está aceitando o que eu digo. Ele acha que o que eu estou falando é besteira. Me irrita porque ele tinha que aceitar o que eu digo. Aí quer dizer, quando não tem aceitação, eu vibro baixo. Eu tenho essa relação de imposição ou de subjugação de mim mesmo e com o outro. Então eu tenho que entender essa jogada social de relacionamento para entender que eu sou perfeito do jeito que eu sou. E eu tenho que entender as minhas diretrizes que o Cristo, o Evangelho, vem me dar para eu trabalhar numa coisa honesta, não com os outros, mas comigo mesmo. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de não entrar pelo lado que se magoa ou se vangloria de situações que você está na contramão de uma honestidade de você com você mesmo, né? Então a gente tem que entender todo esse processo, até psicológico, de comportamento, eu com a sociedade e a sociedade comigo. Porque senão a gente entra em perturbação, entra em depressão, e a gente é imortal, a gente é perfeito no estado evolutivo que estamos. Somos um apanhado de conceitos, de códigos, de símbolos que a gente adotou. E nisso a gente tem que continuar peneirando para lapidar cada vez mais, mas lapidando de uma forma honesta, não trabalhando aquilo para ser aceito pelos outros, ser os outros aceitarem a sua forma de ser, não, e você ser liberto, você entender que você está num trabalho comportamental, mas entendendo qual é a minha singularidade. Eu não tenho que me prostituir pelo ponto de vista do Pedro, ou querer impor que o Pedro aceite o que eu estou dizendo na marra, e com isso ficar ou triste ou irritado. Então, essa disciplina mediúnica é a mesma coisa, é a honestidade você com você, né? Existe também, cara, uma maneira que as pessoas interpretam uma coisa que foi bem clara, quando o mestre falou assim: vós sois Deus. Então aquilo tem um significativo muito extenso. Agora,
Como nós estamos ainda em provas, expiações, e temos também como um limite muito sério, que é a lei do esquecimento, isso tudo vai fazendo uma química em que o indivíduo, principalmente quem está fora dessa área de estudo espiritual, que o indivíduo aí não interpreta, ele não está sabendo, porque a lei do esquecimento não trouxe para ele o motivo, mas a leitura, a explanação do espírito de verdade, ele nos traz uma condição que nos mostra que a nossa origem é divina. Então, se é divina, se todos nós temos que estar naquela lei que tu falou anteriormente, do eterno querer bem, querer para o próximo, querer o que nós queremos para nós, e assim por diante. Acontece que pela lei do esquecimento e pela comprovação daquilo que temos que evoluir aqui no planeta, nós buscamos isso muito distante. Eu, por exemplo, eu não tenho dúvida quanto isso, o outro também já não tem, mas já tem aqueles que não tem a mínima ideia por que está aqui pisando na crosta terrena. Muitos ainda dentro da espiritualidade, do espiritismo, eu vejo por aí, dizer que ainda tem aquela do sopro divino. Então, não tem ainda uma ideia de que nós viemos aqui justamente para progredir, para evoluir, para tomar parte do conhecimento e saber que o sofrimento é um bálsamo, que ele vem, que ninguém quer ter, ninguém gosta, mas ele é necessário, porque se não tiver o sofrimento, o espírito não desperta. E é o que acontece. O corpo físico é quem paga a dívida, é que sofre hoje, sofre amanhã, mas chegando a uma conclusão, esse conhecimento chegando com passividade, nós vamos nos entender que somos todos, não vou dizer da mesma origem, mas somos todos de origem divina. E para lá nós retornaremos diferente do que chegamos aqui. Eu discordo um pouco quando diz que nós precisamos do sofrimento. Nós precisamos do sofrimento quando somos ignorantes. Justo. Sócrates vem colocar, depois vem Platão, Aristóteles, colocar verdades que hoje é estudada em nível superior. E é questão, sabe, essa verdade mais platônica, que colocam como uma coisa surreal, uma coisa muito distante. Não, mas é o interrelacionamento de uma forma honesta. É amar o outro como eu me amo. E isso tem aí 600 mil anos aí, vamos arredondar, e ninguém massifica, ou ninguém dá foco nessas verdades. Começam a trabalhar um lado mais materialista, porque essas verdades platônicas, segundo alguns, não dá ibope, não dá dinheiro, não me projeta como referência, e eu estou interessado em projetar a minha imagem e não ser igual a todo mundo. Então o lado do ego trabalha isso, e vê o que aqui é um planeta de provas e expiações. Não, aqui é um planeta de espíritos afins, que erra toda hora, que perde o foco, porque nós somos perfeitos, nós somos agentes, somos feitos da luz, somos feitos do amor, só que estamos num processo ascensional dessa educação iluminada, essa educação mais holística, altruísta, mas o materialismo está muito encruado dentro de nós. E aí a gente adota como um dogma planeta de provas e expiações. Provas a gente vai ter a eternidade. A gente aqui acha que espírito superior não está lá, vacilou, já baixou a frequência. Só que eles consolidaram uma certeza ali que a gente não tem como mensurar, porque a gente sempre põe limite. Aquilo nasceu, aquilo vai morrer. E a gente não consegue mensurar uma coisa que não tem limite. Então são
são grandezas que a gente não tem como trabalhar isso, porque a gente não vê, não sabe, nunca viu. É que nem caviar, né? Cabeça de bacalhau, só ouve falar, mas nunca vê. Então, quer dizer, essas coisas tá em similitude, está aparecendo aqui, porque nós somos muito abaixo da média. Porque provas e expiações não devia ser. Aqui era para ser um país, um planeta maravilhoso. Era só seguir isso, querer para o próximo que eu quero para mim, não querer para o próximo que eu não quero para mim. Acabou, o resto é encheção de linguiça. Mas a gente quer sempre puxar a brasa para a nossa sardinha. Né? Vamos continuar aqui, Miramês. No tocante aos médios, aos espiritualistas em geral, a disciplina deve ser mais rigorosa. Foi o que eu acabei de dizer aqui, pois são pessoas que lidam com forças invisíveis, sujeitas a grandes efeitos ou a desastres de difícil reparo, dependendo do modo pelo qual procedem. A disciplina contínua é um espargir de forças benéficas no coração de quem a pratica e que, com o tempo, se acostuma no ambiente educativo, passando a sentir prazer pelo aprendizado. Aqueles que, quando crianças, por vezes, eram obrigados à frequência à escola. Deixa eu ver. Por vezes eram obrigados à frequência, devia ser a frequentar a escola. Depois de adultos, sentem quase sempre alegria nas salas de aula, diante de um livro ou em conversação com os professores. O costume das coisas boas desperta o interesse das criaturas, e no que fazíamos constrangidos ontem, hoje sentimos prazer por ser o bem que Deus nos deseja e nos ensina através de seus filhos mais experimentados. Quer dizer, fruto do meio, né? Todas as primeiras disciplinas do bem, com efeito, nos provocam contrariedade, mas com o perpassar do tempo e os frutos que elas por elas surgidos, começamos a entender. Porque então contraria a pessoa quando sabe dessas máximas. Contraria porque você não está acostumado. É verdade. Você não está acostumado a falar a verdade. Aí você, qualquer assunto, tu já emenda uma mentira desnecessária ali. Tu já põe uma coisa. Ah, mas eu estava ali fazendo aquilo. Você tem uma necessidade de tirar você de ação porque ia te condenar, ou colocar você na ação para te vangloriar. Você tem aquele mau hábito, sabe, de agregar valor no ego. Então, quer dizer, aquilo, você está viciado. Quando você vai ter que voltar pelo aquele caminho que tu tacou pedregulho, caco de vidro, aquilo vai criar um sofrimento, né? Então, é exatamente isso, está viciado em más tendências. À primeira vista, o candidato ao desenvolvimento mediúnico é tomado de grande júbilo. Porém, quando começam a aparecer os primeiros chamados de educação da mediunidade, no caso aí a expiação, o seu impulso é recuar, é entristecer-se e não gostar das regras estabelecidas pelo ambiente que lhe serve de campo de trabalho. Mas não há outra alternativa, a não ser que queira se perder, enfrentando o desconhecido sem aceitar amparo no discernimento, na rota traçada pela luz. É o querer para o próximo que você quer para você. A mediunidade sem disciplina é um barco à deriva, solitário, nas ondas de um mar revolto. Algum dia chega à praia depois de muito tempo de dificuldades inumeráveis. Jesus é como que o salva-vidas. O seu evangelho é um conjunto de preceitos disciplinares que, com o tempo, transmutam-se em amor, fazendo parte de nossa vida, pela vida maior. Não obstante, é bom que ouças
Nunca façais disciplina em vós mesmos com violência, se não queres esquecê-la dentro de pouco tempo. Toda imposição no nível em que vos encontrais gera discórdia, gera revolta. É o que eu quis dizer aqui sobre a gente entender que somos perfeitos e em cima de uma visão honesta da minha conduta, eu não tenho que ficar barganhando ou tirando proveito ou me rebaixando para ser aceito. Então a gente tem que entender esse processo de interrelacionamento para ter uma conduta honesta, não com os outros, mas comigo mesmo. Eis por isso se dá no próprio mundo biológico e muito mais no espiritual. Tudo que se pretende mudar tem de obedecer a determinadas leis que garantem a esperança. Há milênio que nos viciamos em determinadas maneiras de vida. É necessário que o tempo nos ajude a transformá-las gradativamente, criando novos métodos de vivência, de maneira que possamos suportar. A natureza nos ensina como devemos agir. Antes de chover, aparecem sinais inúmeros. Antes do plantio, são feitos planos para tal. Antes da colheita, o mesmo processo. Quando vai aparecer uma enfermidade no corpo físico, os sinais vêm na frente, como aviso benéfico. A própria vinda de Jesus foi anunciada bem antes de sua chegada ao mundo. Em tudo existem profecias, para que tenhamos tempo de tomar as necessárias providências. Se pretendemos a reforma do nosso modus vivendi, não hesitemos de pensar em falar, em meditar, para que esse nosso ideal tome corpo e crença diante e dentro de nós. Meditar quer dizer trabalhar a aceitação que meu irmão também é perfeito na condição dele, no ponto de vista dele. E eu entendendo que ele é perfeito no modo que ele se desenvolveu, na cultura que ele apanhou para ele, eu não posso me irritar, eu não posso me entristecer, eu não posso violentar ninguém, porque ele é perfeito no mundo dele e eu sou perfeito no meu mundo. Quando eu me irrito, eu me estresso, eu saio da minha harmonia, é porque eu não estou vendo a perfeição no meu irmão e nem em mim. Em se falando de médium, esse deve buscar todos os meios de se educar. A autoeducação cria um clima favorável aos bons espíritos, facilita suas comunicações e os fenômenos se multiplicam por encontrarem sintonia, na sintonia do amor. A disciplina nos moldes empregados por Cristo é promessa de vida, é esperança de paz, é amor saído da justiça e da alegria. É bom que escuteis Paulo novamente. E ele finaliza aqui repetindo: toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, senão de tristeza, mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Ficou mais claro agora, né, Erlei? Então vamos fazer a prece, Erlei? É o momento. É o momento em que todos nós, aqui presentes, reunimos o nosso eu interior para comunicar-se com as forças exteriores. Forças essas que têm como leme, como providência divina, as orientações ministradas pelo Mestre Jesus, onde nós temos a oportunidade de nos conhecer fora da carne, de nos conhecer, vamos dizer assim, pela história dos planetas, ou seja, interplanetário, como Jesus é o Cristo planetário. Então, todas essas forças
adiantando essa lição que nos foi dada, é uma reunião de caracteres que nós podemos colocar cada coisa em seu devido lugar. Porque os irmãos exteriores que aqui tiveram na Terra, já passaram pelos episódios que passaram, foram personagens de grandes dificuldades, mas por que venceram? Porque sabiam, como nós estamos aprendendo, que tem que ir para um rumo só. Só existe uma verdade. Não existe a verdade de fulano nem de cicrano. Isso aí é uma opinião individual. Mas a verdade, ela é uma só. Ela é a luz. É Deus. E Deus não falha. Deus não colocou nada que ele venha depois, e isso aí está errado. Eu deveria ter feito assim daquela maneira. Eu olhei esse povo, não olhei aquele outro. Isso aí é do terra a terra. Então é para isso que nós estamos aqui, para escamar esses problemas que aparecem, essas dificuldades que nós temos de caminhar. É como se tivesse com uma venda nos olhos, mas sabendo que está num lugar produtivo. Então o que fazer? Descobrir como pode eu estar aqui num lugar evoluído, adiantado, com esse meu conhecimento. Então eu tenho que me preparar. Eu tenho que fazer a minha parte psíquica. Eu tenho que ter a minha força de mudança. Colocar essa roupagem adequada com o momento. Fazer jus ao conhecimento que vem, justamente a obra, para nos esclarecer. Assim sendo, nós ainda vamos encontrar algumas coisas, algumas barreiras pela frente, mas nós sabemos nos conduzir, até porque estaremos com essa roupagem divina. Então, o principal é esse, orar. E depois, vigiar. Vigiar que é para não cair em armadilhas, em alçapões que nós estamos vendo, que estamos descendo, que estamos caindo, que estamos regredindo, mas essa aí é a parte. Até uma própria ajuda que se dá com o irmão, com a irmã, nós temos que observar de que maneira estamos ajudando, que é justamente para fluir o bem, para fluir a fraternidade. Assim sendo, nós estamos muito gratos pela lição, que foi muito objetiva, no sentido de esclarecer, no sentido de nos colocarmos, no sentido de saber como agir e como reagir para que as coisas, dificuldade, as dificultosas coisas, nos aparecem e como nós saímos dessas adversidades. Então, assim, nós agradecemos mais uma vez a Deus, aos grandes beneméritos que aqui estão da espiritualidade, ao grande Geraldo de Aquino, e assim sendo, esta colaboração com esses irmãos de sempre, que sempre estão aqui, os convidados e aqueles convidados dos nossos convidados. E assim, contamos com nós encarnados e com os desencarnados presentes, na confecção da água para a fluidificação. Então essa água é uma água que era comum, mas passa a ser uma água com energia, com fluidificação, para restaurarmos as moléculas, para nos melhorar das dificuldades mentais, físicas, espirituais. Então assim agradecemos e estamos contando com a segunda parte, a colaboração dos irmãos, à medida da condição que o ambiente oferece. Assim sendo, é mais um dia, mais uma etapa, chove lá fora e nós aqui dentro estamos aplaudindo, que é uma força da natureza, é onde nós vamos caminhando como a água que também está correndo. Agradecemos por tudo, a grande eficiência espiritual, aos grandes beneméritos que vêm nos orientar. E assim sendo, é mais um dia. E assim passo a palavra ao irmão Carlos. Assim seja. Então vamos aqui, nona, nos mundos adiantados.
mundos adiantados? Não, isso aí é o próximo livro. Isso é muito interessante. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte dessa aí, que quando nós começamos a ler, que acaba a leitura, dá vontade de ter assim uma continuidade. E a continuidade está aí nessa. Então, estamos na segunda parte do capítulo 6, manifestações visuais. A pergunta 100, o subitem 9. Nos mundos mais avançados que o nosso, a visão dos espíritos é mais frequente? Quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual, mais facilmente entra em relação com os espíritos. É a grosseria do nosso envoltório que torna mais difícil e mais rara a percepção dos seres etéreos. Vamos agora ao livro Filosofia da Mediunidade, e o Miramês vai dar uma visão mais ampliada aqui. Capítulo 52, Nos Mundos Adiantados, é o título, e ele começa assim: nos mundos mais adiantados que a Terra, que ainda é morada dos espíritos em provações, os dois mundos, espiritual e material, se confundem, pois o ambiente favorece, em se tratando de comunicações, entre os encarnados e desencarnados. O planeta Terra, depois de galgar mais um degrau na escala da evolução, é que teve oportunidade de conhecer Jesus e a doutrina espírita. É natural dever das criaturas observar todos os acontecimentos em si, acompanhando a vida e suas modificações. Certamente que já existia a função mediúnica, por ser esse dom generalizado em todos os povos. Contudo, faltava a disciplina. Seu uso era desgovernado nas suas mais sagradas expressões de vida. Trazia, é certo, notícia de que ninguém morre. No entanto, exemplificava desejo dos mais grosseiros, de modo que os homens pudessem fazer o mesmo. Praticando a mediunidade de forma irresponsável, ampliava-se o vício e investigava-se a matança de animais e mesmo de pessoas. O crescimento espiritual é a ordem de Deus e voa nas asas do progresso, como lei de ascensão em todos os mundos, em todos os reinos da vida. Foi Jesus o ponto alto da disciplina da mediunidade. Ele ainda disse que viria outro Consolador e o fez na feição de uma doutrina para relembrar o que ele tinha dito em épocas recuadas. Eis em tuas mãos a doutrina dos Espíritos, capacitada a te mostrar os meios de educar os sentimentos e ampliar todos os conhecimentos espirituais no coração. O Espiritismo fez chover no céu da terra, no céu para a terra, uma chuva diferente das outras, uma chuva de mensagens para saciar a sede do coração e matar a ânsia de conhecimento sobre a verdade. Muitos dos que se acham esmorecidos ao verem certos acontecimentos negativos, acham que tudo falhou quanto ao socorro das almas, que a esperança desapareceu. Como estão enganados esses irmãos que somente veem no exterior como era o mundo antes de Jesus? Pois bem, somente antes a sua fala e a sua estadia na terra por poucos anos, ele passou a se transformar, tomando um rumo diferente, marcando assim um ponto de partida em direção à luz. Nosso Senhor Jesus Cristo deixou impregnado em todo o reino da natureza seu magnetismo sublimado, capaz de fazer os corações sentirem a necessidade de amar, de perdoar e de servir. A caridade, depois de Jesus, tomou novos rumos. O ambiente da terra, mesmo com certa aparência negativa, tem melhorado muito, precisando dar mais um largo passo
mesmo que custe muito caro para se libertar pelos conhecimentos da verdade. E esse dia está próximo, não tenhas dúvidas. Repetindo as palavras bíblicas, glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade. Afirmamos que não é nas alturas que os homens pensam, olhando para as estrelas. É, pois, nas alturas da consciência, onde se encontra o Senhor, com todo o seu esplendor de vida e paz. A paz reinará nas terras do coração dos homens de boa vontade, aqueles que trabalham na sua intimidade para descobrir o maior tesouro da vida, que é o amor. Quanto mais o homem se aproxima das leis espirituais e passa a vivê-las, mais o céu fica visível no seu mundo interno, com a corte dos anjos a volitar em seu coração. As comunicações dos espíritos com os homens, podemos dizer que se encontram nos primeiros rudimentos. No amanhã, essas comunicações crescerão na plenitude da vida em despertamento espiritual, dando novas diretrizes e iluminando cada vez mais os roteiros das almas que vestiram a carne para acordar sob o signo do amor. Vamos mostrar uma imagem bem parecida à dos acontecimentos que marcaram a libertação da humanidade, dos espíritos que moram na terra por bondade de Deus. E esse tempo já começou. As estrelas dos céus caíram pela terra, como a figueira, quando, abalada por vento forte, deixa cair seus figos verdes. Apocalipse 6,13. Este é o sexto selo, uma visão cósmica de João, o evangelista, e as estrelas já começaram a cair sobre a terra. São os agentes de Deus, os espíritos iluminados, por já estar chegando a época de colher o trigo da verdade e lançar o joio ao fogo, de cortar a árvore que não dá fruto, na grande seleção que será feita, não de uma só vez, pois existe misericórdia. A terra sofrerá mudanças para melhor, cujo estado é comum em mundos superiores. E ele finaliza assim: o solo do terceiro milênio será palco de muitos fenômenos que marcarão a chegada do Cristo aos corações das criaturas. Dela. Isso aí é uma história que dá até para emocionar, porque ele confraterniza de uma maneira tal que é um alento na vida de todos nós pelo conhecimento exterior. Saber o que nós estamos fazendo aqui na Terra, não ficar esperando que esse negócio, se Deus quiser, e se pode ser, porque Deus não tem si, Deus é sim ou não, é ou não é. Então, é o que nós temos que fazer, descobrir em nós mesmos aquilo que está faltando. Porque descobrir em nós mesmos não é grande coisa, não é grande dificuldade, mas que tenhamos boa vontade conosco mesmo, para que nós possamos assim comparar. E nessa comparação nós vamos nos determinar pelo propósito do amor, pelo propósito do bem. E fraternalmente nós poderemos viver. A Terra está avançando realmente, como está dizendo aí, mas não será como os irmãos às vezes esperam, por certos tipos de abalo. Poderá até haver aquele abalo individual, porque há certas pessoas que são vítimas da própria imprudência. Mas, normalmente, as coisas vão se amplificando de maneira normal, saindo as ervas daninhas e ficando as ervas boas. E assim o planeta vai se transformar. É uma alegria muito grande ter essas informações. Eu queria ter essa alegria no coração, mas infelizmente eu não tenho. Na totalidade, você sabe, as pessoas às vezes não têm, mas aquele momento de reflexão, de ver como as coisas estão mudando. Eu tiro por mim mesmo que eu, assim, do jeito que estou,
ainda consigo passar para algumas pessoas coisas que as pessoas me abraçam de alegria, dizendo assim, poxa, não sei como é que você, cego, você conhece isso. Mas só que esse aprendizado não foi agora na cegueira, foi antes, eu estou tentando botar em prática, mesmo sem a visão. Não me deixando perturbar por esses momentos, que é difícil mesmo. Não tem demagogia de dizer que estou bem, que não estou. Bem é quem está no estado normal. E normal é quem está obedecendo as leis naturais, porque elas são imutáveis. A elas, tudo está tudo. Então nós temos que nos compartilhar com o bem, com esses irmãos que vêm orientar. Que coisa bacana, vem nos trazer essas informações do além, enquanto as pessoas estão preocupadas, fazendo sacrifício humano, fazendo sacrifício com animais, coisas fúteis que não interessam a espiritualidade. Mas aí está a receita. Não deu para se pegar tudo, porque numa aula só não dá, mas dá para se ter a curiosidade de nós abraçarmos e seguirmos essa doutrina, como manda o ideal do Cristo, e não esse Cristo que vem na contramão. Erlei, é muito fácil falar, Erlei. Quando eu falo que eu não me sinto tão confortável, é porque eu vou aqui replicar o que Paulo, o mal que habita em mim faz o que eu não quero, infelizmente ainda. Mas não é diferente. Você falou em animais. Eu mato animais? Não. Mas será que eu incentivo a matança de animais? E aí, Erlei, o que você diz disso? Não adianta, Erlei, não adianta você falar filosofias. A questão é a atitude. A questão, eu estou falando quando eu não me sinto confortável, é porque até onde eu me prostituo por um salário? Olha, até onde eu me prostituo por um benefício qualquer? É uma seriedade que tu está dizendo, mas só que tem que notar o seguinte. O que eu tenho que notar, Erlei? Nós, às vezes, acabou de dizer aí, ele serve. Nós, às vezes, praticamos um erro que não é nós que vamos assim, queremos aquele erro, mas nós vemos adequado pelos nossos antepassados, e cabe a nós observar que está errando pelo aquele motivo. Vamos dizer, matança de animais. Não adianta, por exemplo, dizer assim, matança do animal, como eu mesmo acabei de falar ainda agora, está errado, mas eu estou compartilhando, comendo também daquele pedaço. Então, quer dizer, é um erro, mas que eu tenho que corrigir. Eu olho para trás, eu noto que eu erro uma coisa. Ô Erlei, mas aí é que está. Você tem que corrigir, e você tem que tocar no assunto quando se corrigir, Erlei. Não adianta se antecipar aos fatos. Não adianta, porque você vai ser ridicularizado por quem está do lado. A gente tem que entender qual é o caminho que eu estou andando. Eu ando de forma correta ou não? Eu sou honesto comigo mesmo? Ou um salário lá no final do mês muda todo o meu código de conduta, de aceitação? Responsabilidade é a palavra. Ficar falando palavras vãs para os outros, meu problema é comigo, não é com você, não é com ninguém aqui, é comigo. Mas é justo. E eu não tenho que falar no nós, eu tenho que falar no eu. E quando vem esse, vai vir, vai separar o joio do trigo, eu não sei para que banda eu estou indo, eu não sei se eu só vibro no positivo, eu não sei se eu só vibro no negativo, eu não sei, porque cada maré que vem, eu tomo uma situação ainda muito encruada nessa falta de educação do amar ao próximo como a mim mesmo. Em cima dessa posição ainda de incoerência, incongruência, eu quero aqui que a gente entre agora em concentração, focalizando a imagem do nosso irmão maior, nosso Cristo de Deus, Mestre Jesus, o nosso médio do Cristo, ou de Deus, que possamos estar aqui vibrando numa faixa que o Senhor possa nos enxergar, nos notar. Estamos aqui pedindo, pelo amor de Deus, nos ajude a não deixar de te amar, Mestre.
nos ajude a nos posicionar em cima de conceitos, de livros, porque o trabalho é de cada um de nós e que temos que avaliar, temos que refletir com honestidade, responsabilidade, seriedade. Em cima desse foco, desse objetivo, pedimos autorização para a segunda parte de interação com os nossos irmãos que também estão em caminhada evolutiva no mesmo patamar que nós. A diferença é muito pouca, tanto superior como inferior, mas que possamos aqui, o grupo está acima da média, e assim só temos a agradecer, rogando muitas graças ao Criador. Em nome do Mestre Jesus está aberta essa fraternidade entre irmãos, que assim seja. Nossos irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Possamos levar o nosso pensamento ao Cristo de Deus. Mestre Jesus, que a paz tão falada, tão discutida, resultante desse autodomínio, resolvendo o problema da dependência emocional, que essa paz possa ser uma realidade dentro de cada um de nós. E assim, só temos a agradecer ao Pai. Mais uma vez, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está encerrada essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. E aí, Sofia, tudo jóia? Dona Emília, tudo bem? A mamãe, tudo jóia? Jóia. E aí, seu Elei, beleza? Pura. Graças a Deus. Dona Vânia, Dona Tânia, falei com a Vânia hoje, estou me dando bem. Tem comunicação? Tem luz. Então vamos a ela. Pai, muito obrigado por tudo. E aqui em buscar estou conseguindo, que é me melhorar espiritualmente. E através destas leituras e de dissertamento que este nosso irmão sempre dá uma palavra. Eu acho que era Palinha que ia escrever, mas não entendi a palavra. No caso é você. Para que as coisas que muitas das vezes não entendemos e ele acaba nos oferecendo esse esclarecimento. Olha, eu estou aqui muito satisfeito com tudo que venho aprendendo com vocês. E saibam
que comigo tem muitos irmãos que estão na mesma vibração que eu, que é o esclarecimento de verdades. E isso aqui encontramos. Muito obrigado a todos que fazem parte desta reunião, encarnado e desencarnado, que dão suporte para que tudo isso possa acontecer. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus, para que possam sempre estar em paz com vocês mesmos, pois esse é o nosso objetivo e também o de todos vocês. Muita paz e luz, muita paz a todos e gratidão. Como é bom poder retornar a este centro divino. Eu encontrei tudo que há muito eu precisava. E aqui eu achei um esclarecimento. Sou hoje bem melhor do que quando aqui cheguei. E agradeço a Deus, ao Mestre Jesus e a todos que aqui vêm para que possamos ter esta aula divina. Muito obrigado e fiquem todos na paz e luz nos nossos caminhos, nos vossos caminhos. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Vamos juntos reviver. Foram tantos tempos por aí, caminhando sem destino, enfim. Sei que agora já podemos juntos reconstruir com amor nossas missões perdidas, com Cristo em nossos corações e a humildade a cultivar. Encontraremos a verdade, a luz, a caridade e o bem maior, pois nosso Pai hoje nos ensina com seu exemplo de amor a perdoar, compreendendo. Pode tudo se acabar, pode tudo se perder, aconteça seja lá o que for. Cada dia que passar uniremos nossos pensamentos em favor do irmão que chora, do irmão que sofre, com o Evangelho a nos guiar. Aprenderemos a